Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, professor Adilson Filho, para mais uma atividade de educação física, seguindo ainda aquele raciocínio dos tipos de jogos, certo? Dessa vez vamos falar sobre jogos de salão, tá bom pessoal? Então professor, como é que funcionam os jogos de salão, professor? Me explique aí que eu ainda estou nessa dúvida, cara. Pessoal, quando a gente fala jogos de salão, o que é que vem na cabeça de vocês? Ah, são aqueles jogos futebol de salão. Aquele que a gente joga numa quadra, que a gente tem que estar dentro de uma quadra para poder jogar. Então, todo tipo de jogo que a gente joga numa quadra é jogo de salão. Tá certo? Tá errado, pessoal. Não é assim que funciona. Nem sempre a gente pode comparar a explicação com o nome que se dá ao que pretende estudar, né? A gente tira como jogos de salão o quê? São jogos de tabuleiro. Aqueles jogos de tabuleiro que a gente conhece bem, como xadrez, dominó, o fubica, são jogos de salão. Por que, professor, são jogos de salão? São aqueles jogos de tabuleiro apenas. Porque são aqueles jogos, certo, que utilizam do nosso raciocínio lógico e nossa concentração para poder estar executando. Mas qual será a definição? A definição concreta disso aí. O que são jogos de salão definitivamente, professor? Jogos de salão são simplesmente o quê? Jogos que têm como representantes dos jogadores as peças. Por exemplo, o xadrez tem um lado branco e tem um lado preto, certo? Então você está jogando com uma das cores. Você é o branco, por exemplo, e seu adversário é o jogador que está representado pelas peças pretas. Então você está sendo representado por aquelas peças. Ah, se eu vou jogar aqueles jogos que a gente joga o dadinho e o bonequinho anda nas casinhas. Aquilo é um jogo de salão, professor? Claro que é. Aquele bonequinho não está ali representando no jogo? Então, isso é concretamente considerado um jogo de salão. Jogos que têm peças que representam os jogadores naquele jogo, certo? Então, são aqueles jogos de tabuleiro. Como característica, nós já temos o quê? O próprio tabuleiro, geralmente, a gente joga de tabuleiro ou nessas tábuas, como é o exemplo do dominó, o baralho, que a gente joga em uma tábua, em um canto plano, certo? Então, esses são os tipos de jogos de salão. Aquele que requer da gente o quê? Concentração, raciocínio lógico e aqueles cuidados minuciosos para estar fazendo as jogadas. Como, por exemplo, na dama. Se eu pegar a dama não, o xadrez, o xadrez. A gente pegar no xadrez, tá, a rainha tá lá e ela pode dar um checkmate. Eu tenho que ter o cuidado de jogar, fazer aquela jogada e ao mesmo tempo ficar ligado para não levar um checkmate, não deixar o meu rei desprotegido, certo? Então, a gente tem que ter muita concentração e o quê? Raciocínio na hora das técnicas de jogar. A gente não pode jogar de qualquer jeito, a gente tem que ter aquele pensamento. Então, trabalha esse tipo de pensamento durante esse jogo. Então, jogo de salão é basicamente isso. São jogos que tem peças que representam a gente e tem como característica principal o quê? A concentração. A gente tem que ter essa concentração durante esse jogo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para entender direitinho, certo? Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.